ninguém esquenta a cadeira na residência oficial, porque na sequência vai haver, aí tem eleição e todo o processo que se repete no Peru há tanto tempo, que é nunca permitir que um governante vá adiante. A eleição está marcada para 12 de abril e o eleito tomará posse no dia 28 de julho. Então, em tese, o Balcaça ficará 5 meses no cargo, até 28 de julho. Em tese, né? Eles podem tirar ele antes disso, né? É um negócio impressionante. Em dezembro, Ronald, a lista de candidatos foi fechada com 36 candidatos à presidência. Não significa que todos irão concorrer de fato, mas 36 candidatos à presidência do Peru. Hoje a gente olha e fala, é uma corrida para ver quem vai ser o próximo destituído. Né? A corrida para ver quem vai ser o próximo não presidente, né, Zé? É lamentável, né? Lamentável. O último que cumpriu o mandato na íntegra foi o Ollantaytamala, que hoje está preso, inclusive, condenado por corrupção. Ele ficou 5 anos no cargo. Esse é o tempo do mandato do presidente do Peru, 5 anos. E não foi impeachment, né? Que o Heri recebeu. Foi um voto de censura, que é um mecanismo muito comum em parlamentarismo. O Peru não é parlamentarista, mas tem primeiro-ministro e tal. Mas o voto de censura também pode ser dado contra o presidente, que foi o que aconteceu. 75 votos. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço, Ronald, Clara, se Deus quiser. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digitão eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. E o Esporte em Debate abre para você participar através do Fala Galera deste dia 19 de fevereiro. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador da Ponte Preta no Campeonato Paulista? E o que mais te decepcionou? Opine 97102-1493. 97102-1493. E na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani no Campeonato Paulista? E quem mais te decepcionou? A mesma pergunta para as duas torcidas. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio
ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Cláudio Caçapa, auxiliar técnico do Botafogo do Rio, entra no radar da Ponte. O ex-jogador faz parte da comissão permanente do Clube Carioca e pode pintar no comando técnico da Macaca. William Potker e Sérgio Palácios devem ser anunciados em breve pela Ponte. Caso sejam aprovados nos exames médicos, atacante e zagueiro reforçarão a Macaca até o fim da temporada. Diadora deve continuar como fornecedora esportiva da Ponte, enquanto a Gingabet, patrocinadora master, não irá renovar com o Clube Alvinegro de Campinas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria negocia permanência de zagueiros. Barcelos tem futuro em aberto. Pautas do Guarani. Com vínculos chegando ao fim, Ralf segue com futuro indefinido no Guarani. Há interesse na renovação do volante de 41 anos, mas as conversas seguem distante de um desfecho. Guarani tem interesse na contratação de Matheus Anjos. Apesar da sondagem, Bugre ainda não entrou em contato com representantes do atleta. Lateral direito e segundo volante são prioridades do Guarani no mercado de transferências. Bugre também vai buscar mais um meia e um atacante. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Guarani anuncia empréstimo de volante. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Oscar abre mão de disputa por 53 milhões de reais e reunião na próxima semana pode selar a rescisão com o São Paulo. Meia cobra 7 milhões de reais referentes à imagem em atraso e luvas pela assinatura do vínculo válido até fim de 2027. No entendimento de quem gerencia a carreira do atleta, caso Oscar quisesse, ele teria direito a receber o valor integral do contrato, válido até o fim de 2027, que chega aí à casa dos 53 milhões de reais. No entanto, o jogador só cobra o valor até o momento em que sofreu um mal súbito em novembro do ano passado. Santos sofre transfer ban e fica impedido de registrar reforços. Peixe foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Arouca de Portugal pela contratação de João Basso e não conseguiu registrar o recém-chegado Christian Oliva. Pauta 3. O Internacional comunicou à CBF que não irá participar da Copa Sul-Sudeste para focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Além disso, a direção considerou que disputar a competição com o elenco sub-20 não seria viável, porque a equipe estará no Brasileirão da categoria. O equilíbrio entre receitas e despesas também pesou na decisão. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais.
Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, iniciando com a Macaca hoje. O elenco alvinegro se reapresentou na tarde de ontem, deu início à preparação de olho nas disputas da Série B e também da Copa do Brasil. O próximo compromisso da Macaca é justamente pela Copa do Brasil, partida que deve acontecer no dia 11 ou 12 de março. Pelo lado do Guarani, agora sim o meu destaque é sobre o empréstimo do garoto Lucas Martins. O Breno Beretta já havia trazido com exclusividade aqui a notícia do empréstimo desse garoto e ontem à noite o Guarani anunciou oficialmente nas suas redes sociais e daqui a pouco mais detalhes sobre este empréstimo de uma das joias da base bugrina. 17:09, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Atlético de Minas Gerais acertou a contratação do novo treinador, Eduardo Domingues, que estava no Estudiantes. É um treinador argentino e também ex-jogador de futebol. Vai substituir justamente um argentino, o Jorge Sampaoli. E o Saravia é o novo reforço do Valência da Espanha. E ele estava justamente no Atlético Mineiro, né? Então o Saravia vai jogar no futebol espanhol, Batista. São 17h09, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda aí um pé do galo, como se dizia antigamente. É o like mais moderno, é o like, manda like. Muito obrigado pela audiência, você que ainda não é assinante do canal, não! Seja assinante, não paga nada. E você ainda de vez em quando concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rocha
ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Aí mandando aí mensagens já. Elas vão pro ar 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua valendo. Sim, chame os amigos, reúna a família e bora fazer aquela roda pro bate-papo. Convida aí o pessoal do futebol. Vai lá fazer o happy hour, é legal demais. Tem rodízio de pizza a apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. Happy Hour de terça a sábado a partir das 18 horas. Vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. Beba com moderação. E você já sabe, né? Sempre estou falando aqui e repito. Aniversariante ganha o rodízio de pizza tendo o grupo acima de 10 pessoas. Faça a reserva. Anote aí o WhatsApp do João Dias. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina, bem na esquina, com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião. Para facilitar a sua vida, aproveite! São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Boa tarde. Alguma informação sobre as contas da Ponte Preta? Estão liberadas ou permanecem bloqueadas? Se ainda estão bloqueadas, o que falta para liberação? Um abraço, Leonardo. Pedro Piscinato, tem alguma informação sobre esse tema? Aqueles valores que estavam bloqueados no ano passado, que a Ponte Preta recentemente conseguiu desbloquear cerca de R$800 mil, todo o restante que estava bloqueado será destinado ao pagamento de um daqueles mecanismos que a Ponte Preta se utilizou para quitação das contas, podemos dizer assim, o RCE, que é a junção de contas cíveis, de processos cíveis que a Ponte Preta tem. Então todo esse dinheiro que estava bloqueado será destinado para o pagamento das parcelas do RCE, Batista. Se o Bugre não fizer gol, não ganha jogo. O time fez 6 gols no Paulistão.
o Kevin coloca esses 2 centroavantes no bolso. Perguntem a esse tecido teimoso, porque não gosta da base. Todos os times do Brasil põem a molecada. O corretor, ele deve ter escrito técnica, né? Técnico. E o corretor corrigiu para tecido. O corretor, às vezes, escreve cada bobagem, cara, que você fica arrepiado, né? Aí já mandou a mensagem, não tem jeito de corrigir, mas entendi. Realmente é um mistério, né? Porque, aliás, foi o Valmir Alves, não falei o nome do ouvinte, me desculpe. É Valmir Alves Bugrino está colocando essa questão. Porque o Kevin mostrou que tem habilidade, tem qualidade para fazer o gol. E aí, se tem no time um outro centroavante que está marcando muitos gols, não faz sentido, correto? O treinador tirar aquele centroavante e colocar um menino da base. Agora, os atacantes do Guarani não conseguem meter a bola na rede. O Mirandinha, esforçado, tem velocidade, é muito bom no 1 contra 1, mas é péssimo finalizador. O Maranhão eu não quero nem comentar. E o Luca veio marcar um gol, esse aí, contra a equipe do Palmeiras, que até poderia ter sido o gol da classificação se o Capivariano não tivesse feito o gol aos 51 do segundo tempo lá em Ribeirão Preto com 1 a menos. Então, marcou um gol que poderia valer muito e acabou não valendo absolutamente nada. Então, se você é treinador de um time e não tem ninguém convencendo, e tem um menino da base que já demonstrou que tem afinidade com o negócio, coloca o cara para jogar. Agora, não é colocar 10 minutos, 15 minutos, aí não dá, né? Fica muito difícil. O cara tem que fazer milagre e normalmente entra quando a coisa já está rachada, né? O negócio está fervendo, está perdendo ou então está empatando, que é o caso que aconteceu contra a equipe do Palmeiras. Põe lá, faz o que o treinador Maurício Souza fez com o João Marcelo e foi depois lá para o Atlético Mineiro. Colocou no time e ele conseguiu marcar os gols que o Guarani precisava naquela competição para permanecer no Campeonato Paulista. Desta feita não era nem para permanecer, era para conseguir a classificação. Mas o treinador não coloca e ainda na entrevista ele vem se vangloriar, dizendo que está colocando no grupo meninos da base. O que adianta você colocar no grupo e não colocar para jogar? Não dá oportunidade para o garoto entrar em campo. Aí fazer parte do grupo é importante, acho que tem que realmente colocar, né, para ir ganhando experiência. Mas se tem um que sabe fazer gol e merece uma oportunidade, o treinador deveria olhar com mais carinho para o jogador. Batista pergunta para o Breno se Maranhão, Donato e Caio Melo estarão liberados para o jogo contra o Castanhal pela Copa do Brasil. Alex, da Vila Boa Vista. Ele falou o Caio Melo já foi embora. O Maranhão e o Donato, eu vou checar a informação. Eu acho que é Natan Melo. Né? Ele cometeu erro. Tanto jogador. Não, o Natan já Esses pode vetar. Nomes duplos acabam derrubando todo mundo. O Natan já pode vetar. O Donato é muito provável que esteja. E eu vou checar sobre o Maranhão. Mas o Donato é provável que esteja porque estava na transição semana passada. Então eu só vou checar a respeito do Maranhão, porque o Natan realmente está fora. Eu não sei o grau ainda da contusão, mas eu vou checar aqui já no noticiário do Guarani eu respondo.
Boa tarde, Batista. Legal a entrevista do almoço com o técnico do Capivariano, do processo de preparação para o jogo real. Me parece também ter uma personalidade que sabe impor o que quer aos seus comandados, bem diferente do que temos no Guarani. Seria uma boa opção para a Série C, pois a torcida não aguenta mais ir ao brinco e ficar agoniada assistindo o time ser massacrado por qualquer time. Queremos ver um time mandando dentro de campo, pelo menos na nossa casa, na nossa presença. Abraços, Adilson Souza. No programa da TV Os Donos da Bola, hoje nós entrevistamos o Hélio Cizenando. Ele é técnico do Capivariano, já foi campeão da Série A3 e campeão da Série A2 o ano passado, dirigindo o time do Capivariano. E conseguiu, a meta era estar na Série A1 o ano que vem. Subiu o ano passado, campeonato de manutenção. Não só permaneceu na Série A1, como conseguiu a classificação às quartas de final. Vai enfrentar o Palmeiras, partida marcada para sábado, 20h30 em Barueri, jogo que nós estaremos transmitindo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E uma coisa me chamou a atenção no Hélio Cizenando. Durante a entrevista, falando a respeito de treino, ele disse que tem o hábito de dar treino grande e não o treino pequeno. O que é isso? No futebol moderno, os treinadores não realizam mais o coletivo que tinha antigamente. Até os repórteres antigamente diziam: hoje acontece o coletivo a pronto, que era o último treino antes do jogo. Se o jogo era domingo, esse coletivo aí era justamente no sábado, né? Se o jogo é sábado, o coletivo seria na sexta. O que é o coletivo? É um jogo, praticamente um jogo, só que jogando contra o time reserva, titular contra a reserva. O tempo passou, o futebol ficou moderno e hoje os treinadores dão treinos táticos. E tem também o tal do treinamento pequeno, que é aquele treinamento num espaço curto, reduzido, porque dizem que o futebol se resume nos 30 metros. A movimentação de bola em 30 metros. Então reduz o campo. Até chama de treinamento alemão, não sei por que razão. E aí coloca um golzinho daquele de praia e os caras têm que ficar trocando passes e acertar o golzinho de praia. Então tem umas coisas, não é querer ser saudosista, né? Porque eu estou no futebol, estou acompanhando o futebol desde 1970. Assisti na televisão a Copa do Mundo de 1970. Mas, gente, futebol, e falei isso hoje na entrevista, o futebol é um esporte de repetição. Então, a chance que tem de replicar no jogo, em tempo real, aquilo que foi treinado é muito maior do que fazer o treinamento tático. O cérebro acostuma com aquilo. É a lei de Pavlov, o cientista russo, que fez lá o experimento com um cachorro. Então, quanto mais você repete uma coisa, mais próximo você está da perfeição. Então, faz um jogo, que é o coletivo, como se estivesse realmente jogando, e depois replica isso na hora do jogo. Pelo menos na minha visão, a possibilidade de acerto é muito maior do que ficar fazendo esses treinamentos pequenos, treinamentos táticos. São importantes? São. Acontece que a comissão técnica hoje em dia é gigante, aí tem que arrumar serviço para todo mundo. Aí tem um cara que só faz a parte tática. Normalmente é o auxiliar, é um dos auxiliares, né? Porque tem trocentos. Aí tá lá o treinador, isso aí você observa na beirada do campo. Tá lá o treinador, muitas vezes estático, olhando o jogo,
E aí um jogador vai entrar, quem dá a instrução não é o treinador. É o treinador de tática, é um cara que tá ali com a prancheta do lado e falando na cabeça do jogador. Sabe qual a chance do jogador assimilar alguma coisa de que foi falado ali naquela prancheta na beirada do campo? É praticamente zero. Alguns, né, mais dotados de inteligência conseguem entender lá uns 2%. Os demais não entendem absolutamente nada. Então me chamou a atenção do Hélio Cizenando, que está crescendo na carreira. E ele disse: termino o trabalho com o Capivariano e depois estarei aberto para negociação para fazer aí um campeonato nacional. Ano passado ele saiu para fazer a Série D. E este ano acredito que vai dar um passo à frente. Melhorar, portanto, a divisão na qual ele vai trabalhar. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Nesta quinta-feira, hoje tem bola rolando aqui na Band, hein? Tem Atlético Paranaense e Corinthians com todo o timaço do Batista. A produção me ajuda hoje, por favor, com o nosso Fala Galera. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador da Ponte no Campeonato Paulista? E o que mais te decepcionou? Meu Deus, que pergunta difícil, cara. Será que teve algum jogador da Ponte que acabou efetivamente jogando bem? É difícil essa pergunta, viu, cara? Difícil mesmo. O que mais me decepcionou foi o Gé, seguramente. Como jogou muito garoto, eu acho que o Gustavo Teles, volante, foi o que mais me agradou, Batista. Bom, e vamos falar do Guarani. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani no Campeonato Paulista? E o que mais te decepcionou? Ao melhor, o Kaique França. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o que mais decepcionou foi Isaac no Campeonato Paulista. Eu esperava muito mais dele, ele que terminou bem a Série C do ano passado. E esse ano, por enquanto, nada de pitibiribas. Batista. Não seria Necas de Pitibiriba? Eu substituí momentaneamente por nada. Faz muito bem, ô CH. É isso aí, né? Você caminha por estradas diferentes do que a maioria, não é isso? Depende, Batista. Depende. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band de Campinas. Batista, Tigrão, CH. Aqui é o Carlos de Maringá. Gostaria de saber por que até hoje não houve aquele julgamento no derby do Guarani, no campo do Guarani, onde houve o ferimento de uma policial militar feminina, um torcedor lançado no fosso, foi parar no hospital e até agora não fala nada em julgamento. Eu queria saber sobre isso. Por favor, obrigado.
Breno Bereto, o ouvinte quer saber do julgamento do que aconteceu no derby. Essa acho que já é a 8ª pergunta a respeito desse assunto. Aquele do torcedor que caiu no fosso, né, no primeiro derby da segunda fase do ano passado, na verdade, não houve julgamento porque o Guarani não foi denunciado por ninguém. Então não houve julgamento, não tem nada marcado até agora. A única punição que aconteceu foi por parte da polícia com relação às torcidas organizadas, que já foi cumprida também. O que eu tô tentando saber, procurar saber, né? Tô procurando saber sobre aquele julgamento que eu falei há alguns dias, referente ao último derby, porque a Ponte denunciou o Guarani por conta daquela faixa Fica e Berlim. Guarani poderá pagar uma multa de até R$100 mil e 7 jogadores denunciados. Porém, esse julgamento tá marcado para hoje, né? Dia 19. Porém, eu ainda não tenho essa resposta. São 17h34, ouvinte no ar. Batistão, uma boa tarde a todos, amigos da Band. Batistão, o Primavera jogou ontem pela Copa do Brasil, né? Segundo as informações aí, alguns dos principais jogadores do elenco deles não participaram desse jogo. Um deles, o meia Matheus Anjos, aí supostamente pretendido aí pela diretoria do Guarani. Um outro jogador também que eu vi que se despediu do Noroeste hoje foi o Carlão. Se despediu hoje do Noroeste. E aí, esses dois jogadores aí, já que o Farney disse, né, que precisa que o Guarani vai trazer um camisa 9, um meia, né, um lateral direito e um volante. Tem que trazer esses jogadores para ser titular. Não são jogadores que vai vir para suprir, né, complementar o elenco. Vem para ser titular. Será que esses dois aí poderiam vir? Carlão pedindo 200 mil, Diego Torres ganha 130 e é a terceira opção no meio, né? E eu acredito que o Diego Torres não vai ficar para a Série C. Um abraço a todos aí, ao Mauro do Planalto. Pergunta aí pro Bebê alguma informação, se tem, sabe se o Guarani pode estar negociando com esses jogadores. Valeu! E aí, Bebê? O Carlão, eu procurei saber esses dias, até perguntei, né, no Guarani, me disseram o seguinte, que ele tá fazendo leilão, provavelmente ele vai acertar com alguém por mais, algum time, né, por mais de R$200 mil. Deve fechar entre 200 e 250 mil. O Guarani não tem esse dinheiro para pagar para o Carlão. E provavelmente ele vai jogar na Série B do Brasileiro. Até a possibilidade dele jogar uma Série A, porque para pagar esse valor hoje é muito difícil. Então o Carlão praticamente zero a possibilidade dele jogar no Guarani. O Matheus Anjos, pelo que eu sei, o Guarani gosta dele, mas não há nenhuma negociação em andamento. Eu sei que o Primavera tirou os jogadores realmente porque tem alguns clubes interessados nesses principais jogadores, no Matheus Anjos, no Poveda, no Paulo Baia, são jogadores interessantes e tem clubes interessados que estão disputando ou vão disputar a Copa do Brasil. Então por isso que eles não entraram em campo hoje. Com o Matheus Anjos existe sondagens, algumas sondagens de outros clubes e não do Guarani. Eu sei que o Guarani tem um interesse, mas não fez proposta. Quanto que custaria o Matheus Anjos por mês? Cerca de 50, 60 mil reais por mês. Não é um dinheiro que o Guarani não possa pagar. E eu sei que o Matheus Costa gosta muito do Matheus Anjos também. Esse existe a possibilidade, mas não há negociação nesse momento. Agora o Carlão, esse praticamente zero. 17h37, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar repercutindo ainda a entrevista com o Ricardo José Silva. Ele que é o novo diretor de Marketing, Comunicação e Comercial da Ponte Preta. Ontem bateu um papo super legal aqui
com a gente dentro do Esporte em Debate. Para hoje eu separei 3 trechos, 3 respostas do Ricardo. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa entrevista, mas primeiro vamos ouvir esse novo diretor comercial da Ponte Preta falando a respeito das dificuldades financeiras da Ponte Preta que vem sofrendo desde o meio do ano passado e como que ele vai trabalhar a área comercial em cima disso. Eu considero esses problemas, né, financeiro, etc., por mais importantes que eles sejam, e o são, não tem como dizer que não, né, porque são problemas sérios, como inclusive eu já falei, né, na abertura da minha fala com vocês. Eles, para mim, representam dificuldades adicionais, né, que são, sem dúvida nenhuma, vencidas pelo que realmente tem que ser colocado à frente, em cima da mesa, numa situação de negociação de um patrocínio ou de um investidor que queira participar de alguma forma da Ponte. Veja a história, por exemplo, magnífica que a Ponte tem. Eu coloco isso em 3 pilares, né, grandes pilares. O primeiro tem a ver, obviamente, com o fato de ser o time em atividade mais velho do país, e eu não estou falando sobre qualquer país, nós ainda somos o país do futebol, então ser o time mais velho em atividade do país do futebol é um atributo extremamente importante, que tem um valor em termos de potencial econômico grandioso. O segundo pilar, como você bem sabe, é o fato da Ponte ser o time, né, que impunha essa bandeira da igualdade racial, né, algo que inclusive está sendo muito dos nossos dias atuais. Ontem mesmo houve mais um evento infeliz com o Vini Júnior, né, a gente acompanhou no jogo contra o Benfica, algo que nos deixa extremamente tristes. E a Ponte, né, a Ponte Preta de Campinas, com poucos anos depois da abolição da escravatura, aceitou um jogador negro jogando junto com o seu time de brancos. Isso naquela época era algo quase que impensável. Então isso é outro atributo importante da nossa história, que faz com que a Ponte seja um time extremamente interessante para um anunciante. E o terceiro ponto, e também grandioso, desse time, é o nosso estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Veja, ele é o único estádio do planeta bola, e aí eu coloco o mundo todo, tá? Construído pela generosidade e pelas mãos da própria torcida, né? Veja que grandiosidade isso, CH. Isso representa a materialização do sonho da casa própria. Então veja só, quantas empresas nós temos por aí, inclusive você já deve ter entendido a mensagem subliminar direta que eu estou colocando, né? Eu já estou em tratativas com algumas marcas com relação ao naming rights do Majestoso, tá? Que estariam interessadas em se conectar, né? Em se apropriar dessa materialização do sonho da casa própria, que é algo tão importante para o brasileiro, né? Através de colocar a sua marca no único estádio do mundo. Veja, existem estádios que foram construídos em terrenos doados, existem estádios que foram construídos por doação de dinheiro de grandes empresários, mas nenhum estádio foi construído num sistema de mutirão pela própria torcida. Isso é algo único, grandioso, inimaginável, que foi muito bem narrado no livro O Majestoso, vocês sabem, né? Escrito pelo Stefan Campineiro, um pontepretano de corpo e alma, e é algo que a gente vai explorar sem dúvida nenhuma nesse nosso trabalho. Difícil? Sim. Problemas intransponíveis? Não. Nós temos muito mais coisa boa a dizer do que coisa ruim. E separei um outro trecho também do Ricardo José Silva, perguntado pelo Tigrão a respeito de uma possibilidade de SAF na Ponte Preta e as questões que essa área comercial vai trabalhar ao lado da Macaca. Veja só, é uma resposta muito conceitual que eu vou te dar. Ela não é unanimidade dentro do clube,
tá? Mas é o que eu acho, o que eu realmente acredito de coração. E também muito pela minha experiência, né? Uma das áreas de atuação que eu tive numa experiência muito grande numa outra empresa americana que eu atuei, é a área de fusão e aquisição. Eu liderei vários projetos de compra e venda de empresas trabalhando nessa empresa específica. E eu vou te falar uma coisa, antes de se falar sobre SAF, tá? Existe um outro sistema de gestão muito importante, que é o sistema que nós temos que nos focar nesse momento, que é o sistema SBG. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu de antemão já falo, é o sistema da boa gestão. Esse é o primeiro sistema que a Ponte precisa adotar. E o primeiro passo para isso, e eu sou um exemplo, tá? É atrair talentos para a sua diretoria executiva, descentralizar o poder e empoderar esses diretores competentes para fazerem o que eles precisam fazer, tá? Hoje não existe, vocês falam isso quase todo o programa, né? O mecenas, aquele que vem trazer a mala cheia de dólar e vai nos entregar esse dinheiro e fechar os olhos, etc. Da mesma forma, veja só, a SAF, ela não é a tábua de salvação para nada, porque, muito pelo contrário, se a SAF chegar, e a gente já está vendo as primeiras acontecendo isso, tá? E ela não trazer para o investidor o resultado financeiro, econômico que ele almejou, não existe carinho, não existe amor pelo torcedor, não existe absolutamente nada disso. Então, uma coisa técnica, e você vai entender muito bem. O momento de se vender algo é na alta e não na baixa. Eu venho falando isso nas nossas reuniões de diretoria. Então, assim, eu acredito muito que nós temos condição, através da Ponte Preta, do que ela é do ponto de vista do que ela representa, da história dela, desenvolver parcerias que, óbvio, não vai resolver o nosso problema com alguns credores de maior monta que nós temos, né? Mas ela vai nos dar aquele fôlego financeiro para pelo menos evitar os problemas que nós tivemos nos últimos meses, e você bem falou, greve, atrasos inclusive de funcionários, o que é algo terrível para uma organização, seja ela qual for, tá? E com esse fôlego, aí sim nós conseguirmos posicionar a Ponte Preta em uma situação muito mais vantajosa para definir exatamente qual é o futuro desse clube, qual é o melhor modelo que esse clube pode ter. Eu repito, a SAF é uma alternativa, ela não é a única. E o Ricardo, novo diretor comercial da Ponte Preta, falou a respeito também de dois parceiros importantes neste momento na Ponte Preta. Tanto a Gingabet, que atualmente é a patrocinadora master, ele revelou que não permanece para a sequência da temporada, e falou também sobre o contrato com a Diadora, fornecedora de materiais esportivos da Macaca. Com relação à Diadora, nós temos contrato com a Diadora para mais uma temporada, ou seja, para a temporada de 2026. Nós, inclusive, acabamos de receber os uniformes de jogo, tá? Dois uniformes lindíssimos. A nação pontepretana pode, e tenho certeza que está ansiosa para conhecer, espero que gostem. São dois uniformes realmente de uma qualidade maravilhosa, uma qualidade do nível de Ponte Preta. Então eles estão conosco até o final desse ano. As conversas que eu tenho desenvolvido com o representante nacional da Diadora, né? É muito positiva com relação à renovação. Eles estão muito contentes com a exposição que a Ponte Preta tem dado para a marca, tá? É prematuro ainda, lógico, falar que já selamos essa renovação, mas a gente já começa, digamos, um namoro à distância, tá? E a conversa deve, digamos assim, aterrissar um pouco sobre o sim ou não, eu acredito em maio, junho, mais ou menos. Tá?
Com relação à segunda pergunta, que tem a ver com o nosso patrocinador Master, a Gingabet já nos comunicou que não vai estar conosco a partir de março desse ano, ou seja, o mês que vem. Tá? Eles têm uma estratégia muito orientada para o Norte e Nordeste. Além disso, como vocês sabem, vocês acompanham, né, a área comercial, a bolha das bets estourou, a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, elas estão se retirando de vários times de futebol, não é só da Ponte. O que nos dá mais motivação e mais interesse em buscar outras marcas. Eu tenho dedicado um tempo bastante grande no meu trabalho, dia a dia, para trazer outras opções. Estou atirando de uma forma bem agressiva. Eu quero trazer um grande patrocinador nacional para envergar a camisa extremamente pesada, como vocês sabem, da Ponte Preta. Não é uma camisa qualquer e merece uma marca de peso para estar conosco nessa nova parceria. Temos já algumas tratativas, algumas em estágio já de possibilidades, e assim que a gente tiver algo, vocês vão ser comunicados, assim como a Nação Ponte Pretana. E falando agora um pouco sobre o time, o elenco da Ponte Preta se reapresentou na tarde de ontem, dando início a essa, podemos dizer, pré-temporada novamente, é claro, visando também as disputas da Copa do Brasil e também da Série B. Caso a Ponte Preta jogue na Copa do Brasil no dia 11 de março, seriam 21 dias de preparação. Se jogar no dia 12, obviamente 22 dias de treinamentos. Lembrando que a ideia da diretoria é tirar o elenco de Campinas por pelo menos uma semana, deve levar os jogadores para um hotel, um resort, um centro de treinamento em Sorocaba ou Atibaia. Isso ainda não está definido o local, mas essa é a ideia da diretoria. Isso deve acontecer ou na próxima semana, que seria a última de fevereiro, ou na semana seguinte, que seria a 1ª de março. E é claro, a expectativa, a ideia da diretoria é já ter um novo treinador até no máximo segunda-feira, corre contra o tempo para apresentar um novo comandante no final de semana e que ele já comece a trabalhar na segunda-feira. A gente trouxe aqui ontem a informação, eu repito novamente, que a diretoria está esperando a definição do novo comandante para definir as situações, por exemplo, do David Braz e também do Danilo Barcelos, jogadores que já estão em fim de contratos com a Macaca. A gente trouxe aqui ontem, o Breno trouxe no programa Os Donos da Bola, depois falamos aqui no Esporte em Debate, o Paulo Turra, que estava no Vila Nova no ano passado, e o Fábio Matias, que atualmente está na Portuguesa, eles negaram o convite da Ponte Preta e, é claro, o departamento de futebol segue de olho no mercado, buscando um treinador o mais rápido possível. Batistão. São 17h50, quero ouvir o CH, mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você na Logos. Parafusadeira da Uesco WS2001, só R$ 145,90. Furadeira da Uesco WS3173, R$ 169,90. Rompedor furadeira 220 volts WS 3229K, só R$ 519,90. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas.
Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Ô, CH, tá aí o noticiário da Macaca para você comentar. Diz aí, CH. Essa colocação do Pedro Piscinato eu acho extremamente importante. Falando do treinador, do projeto de Campeonato Brasileiro de Série B e Copa do Brasil, é muito importante. A Ponte não pode demorar muito para contratar ou para escolher o seu treinador, não é? Existem vários aspectos que determinam o aceite de quem for convidado. Primeiro, o time que vai estar à disposição. A Ponte vai contratar quantos jogadores e de que nível? Isso eu tenho certeza, para qualquer treinador, isso é uma coisa absolutamente, é um detalhe importante. Outro detalhe importante, não é? E eu acho que isso rema a favor, que é a história do mercado de disputar um brasileiro de Série B. Esse campeonato da Série B projeta o mais equilibrado dos últimos tempos e o mais difícil. Se na prática vai ser assim, nós vamos conferir daqui a pouquinho, quando começar, nas 5 primeiras rodadas, já vai dar para ter uma ideia do tamanho do urso, o tamanho do bicho, que é disputar a Série B. Muito bem. Então, a parte financeira pesa? Pesa. Mas a Ponte, ela já deve ter escolhido o perfil do treinador. Talvez não o nome. Tem aí 3, 4, 5 opções. Perfil. Porque a gente não pode nunca esquecer, todas as vezes que a gente especula aqui sobre treinador, é o que as pessoas que comandam o clube no atual momento pensam e têm como conceito, no que eles acreditam. Então, por exemplo, para ser mais direto, a Ponte vai ter que time, que tipo de time vai jogar de que maneira no Campeonato Brasileiro da Série B? Vai ser um time forte na marcação, com transição rápida? Vai ser um time de posse de bola? Vai ser um mix de tudo isso? Então, por isso que antes das contratações, e não é entregar chaves para o novo treinador, o treinador tem que ser definido. Porque ele vai bater o olho no atual elenco e vai também, dentro da ótica dele, não é? E a diretoria vai ouvi-lo, quais são as carências. Estou precisando de zagueiro, de lateral direito, de meio-campista, de um centroavante de referência, e por aí vai. Então, tudo isso é muito importante. Compõe o projeto do planejamento da Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também. Então, assim, tem que ser rápido, ligeiro. O futebol é muito dinâmico. O que você consegue contratar hoje, amanhã pode não conseguir. O que não é possível hoje, amanhã pode ser. Então, escolher o caminho não é fácil. E trocar o treinador ou substituir o treinador não vai ser uma tarefa fácil. Porque o que a torcida da Ponte tem na retina? O trabalho do Marcelo Fernandes, que além do título do ano passado, fez milagre com esse time do Campeonato Paulista. Mas fez só um ponto, Carlos Henrique, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Então, vamos ver se a Ponte vai ter a inteligência, a calma, a sabedoria para escolher o treinador certo. O Caçapa é bom nome? Bom nome. Técnico da Portuguesa é bom nome? Bom nome. O Zago é bom nome? Todos esses especulados são bons. Mas eu acho que a Série B desse ano vai necessitar, a Ponte vai necessitar de um treinador com um pouco mais de bagagem. Eu não estou falando de qualidade técnica, de técnico estudioso. Todos esses que foram especulados são. Agora, nem todos são experientes, traquejados. O Caçapa, por exemplo, ele trabalhou como auxiliar técnico em toda a Série B do Botafogo, que foi campeão. Em alguns momentos foi até o interino. E esse trabalho como interino credenciou para o próprio dono do Botafogo, que é o Textor, levá-lo para o Lyon. E lá ele fez um ótimo trabalho também. Eu não estou aqui fazendo nenhuma campanha pró-Caçapa. Não cabe a esse amigo de vocês dizer isso ou aquilo. Eu não falo sobrenome. Eu só estou falando em cima da especulação feita.
Todos até agora. Só o Paulo Turra, que o conceito dele não me agrada muito, não é? Mas é um treinador que eu respeito, né? Tá tentando se colocar no mercado aí. Teve uma escola fantástica, que foi a escola do Felipão. Então vamos aguardar e esperar que a Ponte consiga contratar o mais rápido possível. O Pedro está colocando, e provavelmente será assim, porque a informação que eu tenho também é que a Ponte deva apresentar já na segunda-feira seu novo treinador. Tomara que isso aconteça, porque esse planejamento da Ponte para a sequência, ela precisa de um técnico novo, precisa de jogadores novos, e a Ponte não vai contratar 2 times. Muita gente é remanescente, ou será remanescente. E esse grupo remanescente precisa de uma pré-temporada. Fisicamente tem muito jogador abaixo. Então há necessidade de correr contra o tempo na preparação física. Além de chegar um jogador de cada lugar e cada um preparado fisicamente de uma maneira diferente. Então essa colocação de uma pré-temporada, não é? Falado pelo Brigatti, se eu não estou enganado, eu acho que é de muita importância. Muita importância para a Ponte, para lá pelo menos entrar de maneira estruturada nas 2 próximas competições, Batista. São 17h58. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes e tudo, com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Hoje até 19 horas, porque às 19 horas tem a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes para Red Bull Bragantino e São Paulo. Aliás, não, hoje é Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians e Atlético Paranaense, esse jogo é do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. O Corinthians estava envolvido lá com a Supercopa Rei e, portanto, não pôde jogar naquela rodada. Aquele jogo será hoje, Corinthians e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Corinthians, com a narração de Roger Williams, aqui na Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem, mais jogos foram realizados pela primeira fase da competição, jogos únicos. E na ocasião, o Primavera acabou se classificando ao derrotar o Araguaína de Tocantins pelo placar de 3-0. O adversário da segunda fase do time de Indaiatuba será o Ceará. Quem também se classificou foi o Madureira, que derrotou o Baré pelo placar de 3-0. Tivemos ainda a classificação do Gama sobre o Monte Roraima, vitória pelo placar de 2-0. O Guaporé se classificou nos pênaltis ao derrotar o Galvez por 3-2. Empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Hoje tem a estreia do Velo Clube. O time de Rio Claro vai até o Acre pegar o Vasco do Acre, 21h no horário de Brasília. O Guarani estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 25, 3h30 da tarde, contra o Castanhal, no Pará. Tivemos ontem também mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série 2, 11ª rodada de um total de 15. E os seguintes resultados foram registrados. Monte Azul e Osasco Sport empataram por 1-1. O Água Santa perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Água Santa em Itu pelo placar de 1-0. O Sertãozinho venceu o Juventus por 1-0. O 15 de Piracicaba em Lins derrotou o Linense por 1-0. Grêmio Prudente e Inter de Limeira empataram por 0-0. O Votuporanguense venceu São Bento por 3-1. 1-1 para Taubaté e Santo André, São José e Ferroviária. Na classificação da Série 2, depois de 11 rodadas, a liderança é do Ituano com 24 pontos. Fecham o G8, Água Santa, Ferroviária, São José, Votuporanguense, Sertãozinho, Osasco Sporting e 15 de Piracicaba. O Grêmio Prudente é o primeiro time da zona do rebaixamento e o São Bento, praticamente rebaixado, tem apenas 1 ponto. Destacando agora a Copa Libertadores da América. Segunda fase. É a fase anterior à fase de grupos. E jogando no Chile, o Bahia ontem perdeu para o O'Higgins pelo placar de 1-0. Jogo da volta na próxima semana em Salvador e o time brasileiro precisa reverter a vantagem do time chileno. Assim como o Botafogo, que na altitude boliviana perdeu para o Nacional de Potosí pelo placar de 1-0. Os jogos, portanto, da volta ocorrem no próximo meio de semana. E para fechar, hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo atrasado, válido pela segunda rodada na Arena da Baixada. Tem Atlético Paranaense e Corinthians. A bola rola às 7h30 da noite e a Rádio Bandeirantes Campinas traz todos os detalhes para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista.
18h07 até as 19h, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E se não é assinante, seja você inclusive que está no YouTube nos acompanhando, mas não é assinante. Seja assinante. Não custa nada, é de graça e é rápido para fazer o cadastro. Não é igual lá no Poupa Tempo, não, hein? Lá no Poupa Tempo você pega a fila para a recepção. Fui lá renovar, tô falando que eu fui lá hoje renovar a carta. O nome é Poupa Tempo. O que não tem é poupança de tempo. Eu cheguei lá 2h30, saí de lá 5:45 da tarde. Quase que não chego aqui para fazer a abertura do programa. Ainda bem que o Breno Beretta estava aqui de plantão no stand-by. Não é igual o Poupa Tempo. O Poupa Tempo você perde tempo. Fica lá 2 horas, 2h30 para poder resolver um negócio que é extremamente simples, né? A renovação da CNH. Graças a Deus deu tudo certo. E a minha carteira, que já estava vencida, está renovada. Quer dizer, está vencida assim, né? Depois que vence, você tem 30 dias. Então, até o final deste mês, ainda eu poderia dirigir sem a nova carteira, mas agora está tudo certo. Tem que melhorar isso aí, hein? Antigamente era tudo rapidinho, mas o serviço piorou, principalmente depois que fecharam aquela unidade aqui no centro de Campinas. Aqui não, aqui é tudo rapidinho e você pronto já será assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai fazer parte de uma legião de seguidores. Nós já estamos lá com 62 mil e já a caminho de 63 mil. E assinando, você fortalece o nosso canal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, ali na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. São 18h11 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável.
E aí, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Calma, meninas, calma. Não precisa todo esse afobamento. Não se afobem, não se estapeiem, não se esbofeteiem. Calma, que tem Tigrão para todas. Tigrão? Quem é esse Tigrão? Ô, meu querido Pleclaro companheiro, soca tudo, vai lá. Na sua opinião, isso eu falo a galera, na sua opinião, quem foi o melhor jogador da Ponte Preta no Campeonato Paulista? E o que mais te decepcionou? O melhor da Ponte no Campeonato Paulista foi o ninguém. E o que mais me decepcionou foi o elenco todo. E agora fala a galera do Guarani. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani no Campeonato Paulista? Kaique França. E o que mais se decepcionou? Diego Torres Batista. São 18h13, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, o nosso contato nesse momento é com o Dr. João Quiminazo, advogado que representa o Guarani, para falar do julgamento. A gente vai colocar na tela do YouTube também, o Lucas Pessoa vai colocar a foto em que o Guarani foi denunciado, né? No derby, 7 jogadores seguraram a faixa Fica e Berlim. São esses 7 jogadores: Diego Torres, Mirandinha, o Natan, o Maurício Antônio, o Rafael, o Guilherme Parede e também o Cauã Jesus. O Guarani havia sido denunciado, esses jogadores poderiam pegar uma punição, assim como o Guarani poderia pagar uma multa de até R$100 mil. E o doutor João Quiminazo acabou de sair do julgamento, gentilmente atendendo aqui a Rádio Bandeirantes e sempre atendendo a Bandeirantes quando solicitado. Doutor João, como foi esse julgamento? O que o senhor pode falar? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Acabamos agora o julgamento, no qual todos os jogadores do Guarani foram absolvidos e o próprio clube também. A gente conseguiu demonstrar ali para o tribunal que não houve nenhuma infração, que a frase ali não ofendia a honra de absolutamente ninguém, que os próprios atores ali do espetáculo desportivo, o árbitro, o legado de partida, todos esses entes, eles não se incomodaram com a faixa, que a denúncia só decorreu por conta de uma notícia crime da Ponte Preta, e que inclusive a notícia da crime foi da Ponte Preta instituição, não do Marco Eberlin, presidente ou vice-presidente atual. Então a gente demonstrou que não teve nenhum objetivo de ofender, de atacar a honra do Marco Eberlin, e o tribunal acolheu a nossa tese e acabou absolvendo todo mundo. Perfeito, então tanto o Guarani não vai ter que pagar uma multa e também os jogadores não vão ter que cumprir punição. Caso eles tivessem que cumprir suspensão, algo do tipo, teria que ser numa competição organizada pela Federação Paulista, né? Perfeito, se tivesse algum tipo de punição no sentido dos atletas serem punidos, teria que ser em competição organizada pela própria federação. Doutor João, tem muita gente que pergunta pra gente desde o ano passado, hoje mesmo teve uma pergunta aqui sobre aquele incidente no primeiro derby da segunda fase, que o torcedor caiu do fosso, mas naquela situação, eu até expliquei algumas vezes, e se o senhor quiser explicar também, puder explicar para o ouvinte, para o torcedor do Guarani em especial, não houve nenhuma denúncia contra o Guarani, né? Somente as torcidas organizadas que tiveram que pagar uma punição junto à Polícia Militar. Mas julgamento, esse tipo de situação, não houve nenhuma denúncia, né? Não, naquela ocasião teve sim uma denúncia contra o Guarani e o Guarani acabou sendo multado porque, segundo o entendimento do tribunal ali, o clube é responsável pela organização do espetáculo desportivo. E como, embora a gente tenha comprovado que foi um fato isolado de um torcedor que até hoje não se sabe se ele estava infiltrado ou não, que ele se jogou ali no fosso, mesmo com todos esses argumentos, o Guarani acabou sendo condenado. Só que eu não me lembro agora o valor da multa, mas o Guarani sofreu uma pequena multa e acho que isso fica de alerta até aos torcedores para que
em eventos parecidos que tome um pouquinho de cuidado para não prejudicar o clube. Perfeito. Então o Guarani foi multado apenas com relação a essa situação. A gente não tinha essa informação, até o Guarani não divulgou oficialmente, então agora a gente está passando para os torcedores que o Guarani naquela oportunidade então foi multado. Batista, tem algum questionamento para o doutor João Quiminazo ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes? Bom, primeiro, cumprimentar o doutor Quiminazo. É sempre uma aula quando ele tem disponibilidade de nos atender, né, sobre esses casos, porque ele é um profissional da mais alta qualidade, profundo conhecimento da matéria. Então é sempre muito bom, porque muitas dúvidas surgem. Essa mesmo aí do Guarani, né? Era uma dúvida que nós tínhamos e até cheguei a falar no ar, que o Guarani não tinha sido denunciado, porque não foi a julgamento. Então, se não foi a julgamento, não fiquei sabendo desse julgamento. Então, porque não tinha sido denunciado. Então, o Guarani sim foi denunciado, doutor. Um abraço, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Batista, é sempre um prazer falar com você. Obrigado pela gentileza nas palavras. O Guarani foi denunciado, o tribunal ele é atento a tudo e acaba sempre denunciando qualquer evento que ocorra no espetáculo desportivo. Como a própria história da faixa aí, há denúncia, não quer dizer que o clube seja culpado ou não, mas naquele episódio do derby do quadrangular final do ano passado, o Guarani foi sim denunciado, apresentamos a defesa, corria-se um risco de tomar uma multa super elevada e a gente conseguiu pelo menos demonstrar que o Guarani não deu causa ao evento, não foi responsabilizado, tomou as medidas que eram possíveis ali no momento e a gente acabou conseguindo reduzir a pena. Uma curiosidade, né? Já que a gente está falando a respeito de questões do tribunal, e volta e meia tem uma pergunta a respeito dessa situação. A Ponte, ela foi punida com perda de 2 mandos de jogos no Campeonato Brasileiro, Série B, por invasão de campo. O Náutico teve o campo invadido também, e também teve um outro clube aí, que teve o Remo. O Remo também teve o campo invadido, ou seja, é a mesma coisa. A única diferença é que a Ponte estava na final da Série C do Campeonato Brasileiro e aquilo ganhou notoriedade, acabou tendo uma visibilidade maior. Por que a Ponte foi punida e por que o Náutico e o Remo não foram punidos? Olha, Batista, eu não sei se os outros clubes foram punidos. Eu tomei ciência da punição da Ponte Preta, até porque nesse caso das faixas, a Ponte Preta acabou citando esse jogo. Mas acredito que se houve a invasão de campo, é para os clubes serem punidos, tá? O regulamento ele é muito claro que o clube é responsável por manter a ordem, por manter a integridade física de todos os envolvidos ali, e a invasão de campo dá ensejo à punição. Mas tem que haver a denúncia. Tem que haver a denúncia e provavelmente o tribunal denuncia. É o que, como você acabou dizendo ali, às vezes a gente não fica sabendo da denúncia, mas eu acredito que, como os fatos foram públicos, e eu acompanhei esses jogos e presenciei ali, consegui ver a invasão, eu acredito que deve ter havido a denúncia e a punição, sim. Eu vou até assumo o compromisso de pesquisar isso daí e passar para vocês. Opa, agradeço muito, né? Até para esclarecer esse fato, que a gente fica falando aqui de orelhada, como se diz, né? E seria importante ter aí uma palavra de alguém que é conhecedor e será uma palavra definitiva. Doutor Quiminazo, um abraço, muito obrigado pela gentileza aqui da entrevista esclarecedora, importante, muito obrigado, viu? Obrigado, é um prazer falar com vocês. Aí o doutor Quiminazo seguindo o bebê. Bom, Batista, o Guarani está treinando nesse momento, né? Os jogadores do Guarani pensando no jogo da quarta-feira da semana que vem. Partida importantíssima para o Bugre, para tentar avançar na Copa do Brasil contra o Castanhal no Estádio Modelão, 3h30 da tarde o jogo. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, hein? Você que está nos acompanhando vai poder ouvir esse jogo pela Rádio Bandeirantes.
pelo AM 87,5, também pelos nossos aplicativos, pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Anote aí, 3h30 da tarde o jogo na quarta-feira da semana que vem contra o Castanhal. Castanhal que, aliás, jogou hoje pelo Parazão. Quem está nos acompanhando no YouTube vai poder ver o gol do Castanhal. Aí tá a origem da jogada. Uma bola roubada atrás do meio-campo. Foi contra o Capitão Fosso o jogo, né? O atleta da equipe do Castanhal partiu em velocidade e na sobra, quem ficou com ela? O Marcos. Marcos Paulo, volante do Castanhal, marcou o gol da vitória. 1-0 sobre o Capitão Fosso, que é um time também lá do Pará. A cidade se chama Capitão Fosso e o Castanhal venceu por 1-0 esse jogo. E a próxima partida do Castanhal é justamente contra o Guarani. Quem será o adversário na semifinal? Já que quartas de final, lá também é jogo único no Parazão. Sai hoje o adversário. À noite o Paysandu vai enfrentar a equipe da Tunaluso. Então Paysandu e Tunaluso, 8 da noite. Quem vencer esse jogo vai enfrentar o Castanhal pelas semifinais do Campeonato Paraense. E a gente não sabe ainda o time que vai enfrentar o Guarani. Mas eu tô marcando, inclusive, uma entrevista com o treinador, o Guilherme Furtado, para ele falar com a gente e esclarecer também todos os detalhes sobre o time do Castanhal. Guilherme Furtado, que é o treinador do Castanhal. Bom, o técnico Matheus Costa, ele tem contrato até o final do mês que vem. A gente fala final do estadual, mas ele assinou até o final de março, porque a gente não sabia até quando o Guarani passaria, né, de fase no Campeonato Paulista. Então, o jogo da semana que vem, o Matheus Costa vai dirigir o Guarani. A gente não sabe também como estão sendo as conversas entre a diretoria do Guarani e o Matheus Costa para a permanência. Eu sei que vai pesar a palavra do Roberto Graziano, que é o investidor. Provavelmente a SAF do Guarani vai estar funcionando antes da Série C do Brasileiro e o Roberto Graziano é o principal interessado nessa SAF. Ou seja, a palavra dele pesa para saber se o Matheus Costa vai permanecer ou não. Eu sei que ele gosta bastante do Matheus Costa, então existe a possibilidade dele permanecer no Guarani. Se ele não permanecer, provavelmente vai ser porque ele tem outra proposta até de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas para a semana que vem, para a quarta da semana que vem, o Matheus Costa vai comandar o Guarani. Eu tô imaginando que ele vai no esquema 4-3-3 tradicional, com o Kaique França no gol. Aí na direita a dúvida entre o Rian ou o Rafael. Até o próprio Matheus Costa falou na última entrevista coletiva, eu trouxe que o Rian deveria ser o titular. E ele até confirmou, olha, o Rian seria o titular. Só que ele sentiu uma contusão antes do jogo contra o Palmeiras no aquecimento, e aí ele ficou no banco de fora sem saber quanto tempo aguentaria. Se ele não sentir essa contusão ao longo da semana, e eu nem sei qual contusão é, porque o Matheus não deixou claro, é provável que o Rian entre na lateral direita até para ser testado no jogo contra o Castanhal. Então a dúvida é entre Rian e Rafael. Na zaga o Maurício Antônio e o Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo do Guarani, William Farias. O Natan tá fora com uma contusão muscular, não vai se recuperar a tempo. Quem eu imagino que vai jogar? O Fabrício Dias, que entrou no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Por que na oportunidade entrou o Ralf? Para segurar o Palmeiras, que é um time bem mais ofensivo e de qualidade técnica e tática superior ao Castanhal. Mas nesse jogo, como ele é a segundo volante de origem, tô imaginando que vai o Fabrício Dias, ao lado do William Farias. Na armação das jogadas, volta o Isaac, também tô imaginando isso, que volta o Isaac. E na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e também o Luca. Pode ser que o Maranhão volte a ficar à disposição. Rafael Donato eu sei que vai ficar à disposição porque na semana passada estava fazendo o período de transição. Mas o Maranhão é muito provável que volte a ficar à disposição do técnico Matheus Costa
após contusão muscular. A gente vai saber o time mais próximo do jogo. Hoje treinamento, amanhã também tem treinamento. Amanhã, aliás, os dois que vão dar entrevista coletiva no período da tarde. Goleiro Kaique França e também o atacante Mirandinha. Já foram escalados, vão falar com a gente e eu vou trazer a palavra dos dois amanhã no nosso programa a partir das 5 da tarde aqui na Bandeirantes. Batista. São 18h27, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora para saber mais rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já, hoje até às 7, porque às 7 da noite vai ter a grande abertura da jornada esportiva Bandeirantes. Atlético Paranaense e Corinthians. Roger Williams transmite o jogo aqui na Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h32. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. E aí, CH, noticiário do Guarani para você comentar. Diz aí, CH. E ainda restam alguns dias, né, para acontecer a partida. Só na quarta-feira que vem o Guarani fará mais treinamentos, né? Eu acho que não deve fugir muito daquilo que o Breno está colocando, não. E nem tem por onde ficar inventando a roda. Eu acho que nessa disputa, eu não sei se vai acontecer isso. Eu acho que tem um ingrediente aí que pode não surpreender, mas pode ser uma novidade. A continuidade do Cauã Jesus como meia, por dentro. Eu não esperava a performance que ele teve contra o Palmeiras. E isso aí coloca, né? Eu tô falando pelo trabalho desenvolvido no jogo, né? Então, não sei se o Rafael vai jogar na lateral direita, se o rapaz que estava pronto para jogar, que acabou sentindo no aquecimento, vai jogar. O restante não tem muito o que fazer, né, Batista e ouvintes? A zaga é igual, o goleiro é igual, o lateral esquerdo é igual, meu campo tem história do Natan também, né, que não vai jogar, tá machucado. Aí eu acho que é a grande dúvida do Matheus Costa. E na frente, salvo engano da minha parte, ele vai colocar os mesmos jogadores. Parede, Luca e Mirandinha. Deve ser isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, o Guarani, para mim, tem o dever de trazer a classificação. E isso não tem nada a ver com o Castanhal, com a cidade, com Belém do Pará, com o estado do Pará. Não tem nada a ver o que eu estou falando. Estou falando em termos de jogador. E o Guarani não disputa uma Copa do Brasil há quantos anos? Tem que passar de fase. Isso significa a honra, a tradição e principalmente grana. Então é isso que eu espero do time. Eu não acho que o Guarani tenha tantas opções assim, né? O centroavante lá, o Kelvin, eu já nem falo mais a respeito, porque nitidamente ele tem pouco espaço com o treinador. Por isso que eu acho que o Luca vai jogar, e não por meritocracia, apesar de ter feito o gol lá em Barueri contra o Palmeiras. É porque é a escolha do treinador, e a mesma coisa serve para o Parede. Então, se o treinador vai continuar o mesmo, eu tenho quase que certeza que as escolhas do treinador também serão as mesmas, Batista. Guarani não disputa a Copa do Brasil desde 2022. Estamos em 26, né? Então, 3 anos e pouco fora da Copa do Brasil. Foi quando perdeu para o Avenida, né? Ou Vila Nova? Empatou com o Vila Nova. Primeira fase ganhou do Maricá. Aí segunda fase empatou com o Vila Nova e daí perdeu nos pênaltis. E para você, Tigrão, tá aí o noticiário do Guarani para você comentar. É o tipo de jogo traiçoeiro e ingrato.
esse jogo aí contra o Castanhal. Teve um amigo aí, o Luiz Carlos, lá do edifício Sirius Patriani, me mandou uma mensagem ontem, falou assim, vocês não estão transmitindo o jogo lá em Castanheira? Castanheira. Falei, não, primeiro, cidadão, é um cara muito legal, muito bacana. Falei, primeiro que não é Castanheira, é Castanhal. E segundo, que você tá adiantando o jogo uma semana, mano. Já tá duro pra caramba pra transmitir esse jogo. Você ainda quer antecipar uma semana, mano? É quarta que vem, desculpa aí e tal. Então um abraço pra ele, tá nos ouvindo. E eu conversava a respeito disso exatamente com o Luiz Carlos, né? Eu dizia o seguinte, é o tipo do jogo ingrato, sabe por quê? Aquele negócio de bater no bebum, né? Com todo respeito, mas como é que você vai comparar o Guarani com o Castanhal? Não tem termo de comparação, né? Orçamento, história, Castanhal, cidade espetacular, agrícola, cidade turística. Aliás, o estado de Belém inteiro é bonito. Mas eu tô falando futebolisticamente. É sim quase que uma obrigação trazer a classificação. Mas é complicado, sabe por quê? O Castanhal também faz o jogo da vida dele. Olha aí, tá na semifinal do Campeonato Paraense. É muita coisa, semifinal? Não, não é muita coisa. Mas poderia não ter se classificado. Ganhou lá do capitão lá, pô. Fora de casa. Ganhou o jogo. Como é que chama o time mesmo, Breno? Desculpa. Poço. É nome da cidade, inclusive. É Capitão Poço? Capitão Poço. A cidade e o time, os dois. Não, eu não conheço. Castanhal eu conheço. Gostei muito. Agora, Capitão Poço eu não conheço. Não tive o prazer ainda. Um abraço a todos. Deve ter gente lá nos ouvindo pela internet hoje. Tem ouvinte pelo mundo afora. Mundo todo, né? Então, um abraço a todos aí do Pará. Mas, olha lá o Castanheira. Opa, olha lá, isso pega. O Castanhal, semifinalista do Campeonato Paraense. Ganhou do Capitão Poço. É isso. Bom, mas e aí? Ele vai parar agora? Ele joga no fim de semana? Só fica descansando até quarta, porque o Guarani está se preparando para jogar só na outra quarta-feira. Praticamente daqui a uma semana. Tem jogo, já tem semifinal. Isso é um handicap pro Guarani, né? Porque se jogar no final de semana, atenção, pegando o Remo, o Paysandu, ou pega a Tuna Luso Brasileira. Dá uma olhada aí, Breno, quando que é a semifinal aí? Se é já no final de semana. Também é importante isso aí. Ainda não está marcado, Tigrão. Eu vou perguntar pro pessoal de lá, mas ainda não está marcado. Liga pro seu parceirão lá. Aliás, tá o treinador... É uma informação relevante. O treinador vai falar com a gente, viu, Tigrão? Na segunda-feira, o Guilherme Furtado vai falar com a gente. Na segunda? Segunda, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes. O treinador do ótimo. Castanhal. Ótimo. Espero que ele dê o time, o esquema tático, que ele dê também a estratégia de jogo e até as alterações que ele pretende fazer. Que aí facilita pro Guarani também. Tá bom que o Guilherme vai fazer isso? Não vai, mas é sempre muito importante. Sempre vai ilustrar. E ele talvez não dê detalhes do time, mas vai agregar com certeza aqui para o nosso ouvinte. Agora, essa informação se joga já a semifinal agora é importante. Então eu acho que o Guarani tem tudo para ir lá ganhar o jogo. Lembrando que o regulamento mudou, se der empate é pênalti, como gosta de falar o Abel Ferreira, pênalti. E aí, companheiro, já é aquele negócio da tensão, a torcida vai estar a favor. Ah, mas o Kaique pega uns 3. Tomara que nem vá para pênalti, claro, que o Guarani decida isso nos 90 minutos. Mas eu estou otimista, acho que independente de qualquer coisa, um deslize aqui, outro ali, mas o Guarani está com um encaixe aí que o credencia para uma partida com essas características, com muita seriedade, com muito respeito para com o adversário. Não adianta entrar com aquela postura que entrou contra o Botafogo de Ribeirão. Ah, o Castanhal
interior do Pará, time modesto, não tem a história que tem o Guarani, campeão brasileiro. Vamos lá, só para homologar. Futebol não é assim. Tem que ir lá. Agora, eu acho que se o Guarani for compenetrado, se for interessado pelo jogo, atento, e acertar uma partida na sua média, não precisa fazer a melhor partida do ano, não. Na sua média, ele deve voltar classificado. E tem essa pendência de dúvida no meio-campo. O Natan está suspenso, Natan Melo. O Ralf, acho que entrou bem contra o Palmeiras. Poderia ser o Ralf para início, depois oxigena, ou põe um volante a mais. Eu não faria isso, né? E o Cauã Jesus tá com a ficha, hein? Pegou a senha da titularidade. Tá só esperando para ser chamado. Eu começaria com ele depois da partida que ele fez contra o Palmeiras. Batista. São 18h43. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Bife. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família maior, né? Família menor, e aí família média. Então você leva o kit de acordo com o tamanho de cada família. Para quem é fã de hambúrguer, tem o hambúrguer Mites Bife, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, aí a Mites Bife cuida de tudo com o serviço completo de churrasco em domicílio. Leva as carnes nobres, prepara um impecável, leva os churrasqueiros, os garçons e toda a tradição de quem entende do assunto. O Denilson Alves está há mais de 20 anos no ramo de casa de carnes aqui em Campinas. E também tem um time fantástico. E você, com certeza, vai adorar. E os seus convidados também. Dá uma passada lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. É a boutique de carnes do Denilson Alves, Mites Bife. Anote aí o telefone, dá uma ligada. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Rádio Bandeirantes. São 18h45, já a bola rola. Partida marcada para as 19h30. Atlético Paranaense e Corinthians é Brasileirão. Jogo atrasado. Roger Williams vai transmitir o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, Roger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite ao pessoal ligado no Esporte Debate. 25 graus a temperatura, Arena da Baixada em Curitiba. Coringão subindo nesse momento para o seu processo de aquecimento já. Como você disse, o jogo da segunda rodada acontecendo no intervalo da terceira para a quarta em função do Corinthians jogar a final da Supercopa Rei e campeão diante da equipe do Flamengo. Uma curiosidade para esse jogo, Batista. Só vamos ter a presença de mulheres, idosos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência dos dois lados, tanto atleticanos como corintianos. Isso ocorre porque houve uma punição por conta da confusão entre os próprios torcedores do Atlético no ano passado, durante um clássico contra o Curitiba pela Série B. Atleticanos entraram em confronto entre si no Couto Pereira. Houve uma punição de perda de mando de campo, mas o Atlético recorreu e aí foi transformada nessa pena. Ou seja, vamos ter um público diferente, peculiar para o jogo de logo mais nesse belíssimo estádio da Arena da Baixada. Se o Corinthians vencer, será a terceira vitória consecutiva, o que vai acontecer pela primeira vez nesse ano de 2026. O Atlético vem bem, está na semifinal do Campeonato Paulista, Coringão também está nas quartas de final do Campeonato Paulista, tem a volta aí do Memphis Depay e também do Gustavo Henrique, foram poupados no jogo contra o Bernô, enfim, um jogão, Batista, que vamos transmitir já, a bola rola 7h30 aqui na Bandeirantes. Intervalo, voltamos já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Primavera de Indaiatuba, segunda fase da Copa do Brasil. O time venceu a Araguaína ontem à noite no estádio Mirandão. Jogo único pela primeira fase. A equipe paulista acabou conquistando um grande resultado. E agora, na próxima fase, vai pegar o Ceará. O Primavera, na ocasião, atuou a equipe comandada pelo técnico Rafael Marques com Denilson no gol, Thales Olex, Afonso Líger e João Vitor, Júnior Caissara, Samuel, depois Paulo Vinícius e Renatinho, depois Gabriel Tobias, Luiz Fernando, depois Cauã Cunha, Léo Passos, depois Josiel, Lucas Douglas, depois Neto. Já o time no Araguaína com Flávio Henrique, Gustavo, Gabriel, Gustavo e Ian, William, André e Ailton, Marcos, Paulo, Gabriel e Giovanni, equipe do técnico Fabiano Borba. Os gols do jogo: Luiz Fernando, 18 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Primavera, que ampliou no segundo tempo com Josiel a 12 minutos e com Neto a 48 minutos do segundo tempo. O jogo teve a arbitragem do Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, e deu Primavera. Primavera, portanto, classificado à segunda fase da Copa do Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h51. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje
a sua opinião. Tema 1. Oscar abre mão de disputa de 53 milhões de reais e reunião na próxima semana pode selar a rescisão com o São Paulo. Meia cobra 7 milhões de reais referentes à imagem em atraso e luvas pela assinatura do vínculo válido até o fim de 2027. No entendimento de quem gerencia a carreira do atleta, Oscar, se quisesse, teria direito a receber o valor integral do contrato válido até o fim de 2027, como disse, que chega à casa de 53 milhões de reais. No entanto, o jogador só cobra o valor até o momento em que ele sofreu um mal súbito, em novembro do ano passado. Pauta 2. Santos sofre transfer ban e fica impedido de registrar reforços. Peixe foi condenado a pagar 2,5 milhões de reais, aliás, 2,5 milhões de euros ao Arouca de Portugal pela contratação de João Basso e não conseguiu registrar o recém-chegado Christian Oliva. Pauta 3. O Internacional comunicou à CBF que não irá participar da Copa Sul-Sudeste para focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Além disso, a direção considerou que disputar a competição com o elenco sub-20 não seria viável, porque a equipe estará no Brasileirão da categoria. O equilíbrio entre receitas e despesas também pesou nesta decisão. E aí, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Internacional, Batista, que não vai disputar a Copa Sul-Sudeste. Aliás, a CBF já tem tantos problemas no calendário, né? Cortando o campeonato estadual, esse tipo de situação. E inventando mais uma competição como essa, a Copa Sul-Sudeste, para mim é uma competição que já começa fracassada. Poderia investir em outro tipo de situação, até mesmo dar um pouco mais de data para estaduais como as federações gostariam e como teve que dar para a Federação Paulista. Eu acho que essa Copa Sul-Sudeste vai atrapalhar muito todos os times que vão disputar. Porque independente de Série A, Série B do brasileiro, tem Copa do Brasil no meio disso. Então vai atrapalhar muito o calendário. Os times não são máquinas, né? Jogadores não são máquinas. Eu acho que é uma competição que começa esse ano e para mim o ano que vem nem deveria ser disputado. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar da provável rescisão de contrato do Oscar na próxima semana, ele que vai ter que se aposentar. Uma atitude grandiosa, né? De um sujeito que ficou rico, tem reconhecimento ao passado. Eu sei que as pessoas que o contrataram não foram corretas, mas ele também, além de querer receber é muita grana, 7 milhões, ele abre mão de 53, que ele teria direito, para que efetivamente essa novela termine. E tomara que termine na semana que vem. São Paulo segue a vida dele, o Oscar vai lá cuidar da família e ficar tranquilo para cuidar da saúde. E estamos conversados. A atitude nobre do jogador Oscar. Nem dava para pensar algo diferente, porque ele é um baita profissional e um baita cara. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Vou falar da Copa Sul-Sudeste. Já nasce completamente desmoralizada. E esse assunto realmente me remete a uma reflexão que mostra o despreparo da CBF, ou então alguém que vem a público e dizer qual é a estratégia de marketing, de comercialização. E eu explico melhor. Tem time aí que disputou o campeonato regional de primeira divisão em 8 rodadas e volta a jogar no ano que vem, em vários estados. Então espremeram, acabaram. Praticamente assassinaram com os campeonatos regionais.
É porque tem Copa do Mundo, porque o campeonato agora vai de janeiro a dezembro, a primeira divisão. Agora, esses times da Copa Sul-Sudeste, eles têm Campeonato Brasileiro, eles têm Copa do Brasil, eles têm Libertadores ou Sul-Americana, no mínimo. Então, os caras não têm data para aquilo que já está estabelecido, mas enfiam goela abaixo, a mando não sei de quem, e a interesse que nem me interessa saber quem é, uma Copa Sul-Sudeste. E vai ter data quando? Vai jogar, não, tem data sim. Tem um canal de streaming aí que comprou os direitos de transmissão e vamos realizar os jogos das 2 às 4 da manhã de sexta-feira. Mas já pegaria aí Sexta-feira da Paixão, que tá chegando por aí, já estamos na quaresma, início de abril. Pega já logo cedo, eu e Batista já fizemos jogo no Morumbi de Sexta-feira Santa, Guarani e São Paulo. Quer dizer, então para o campeonato regional, que é o grande celeiro, então tem time que jogou aí 1 mês e meio e não joga mais. Como é que ele toca? Como é que ele paga água e luz? Internet, manutenção do gramado, salário dos funcionários. Não tem como pagar. Não tem como sobreviver, porque não tem mais nada para disputar. Agora, quem tem 3 ou 4 competições, aí tem que engolir goela abaixo mais uma, que alguém criou esse monstrengo aí. Então, quero aqui publicamente parabenizar o Esporte Clube Internacional, que deu de ombros para essa porcaria aí e falou, eu não vou. E sabe o que eu gostaria que acontecesse? Que todos, sem exceção, tivessem a mesma atitude do Internacional, para desmoralizar essa burrice explícita na hora de elaborar certas competições e na hora de sufocar os campeonatos regionais. Eu adoraria que desse WO de todo mundo. WO assim, não vou disputar porque não tenho time para pôr em campo e não tenho orçamento para essa competição. Quem sabe na próxima, essas inteligências supremas tenham um pouquinho mais de senso de justiça e um pouquinho mais de gratidão ao futebol regional, ao futebol do interior dos estados, especialmente do interior do estado de São Paulo. E agora na lata. Responde na lata. Roger Williams participa do Na Lata também. Um painel da FIFA discute a possibilidade de punir jogadores que cobrem a boca para esconder o que dizem em campo, após Vinícius Júnior acusar Gianluca Prestiani, argentino, do Benfica, de racismo na Champions League. E aí, Roger, você concorda com a possível mudança de regra? Eu não sou a favor de censura, bem que se diga, mas nesse caso específico, sim, isso pode tomar uma proporção muito maior. Acertou a FIFA. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? E nesse quesito, estou com a FIFA. E você, CH? Concordo com a FIFA. Breno Beretta? Também concordo com a FIFA. Eu sigo com você, bebê. Memphis Depay se diz interessado em renovar o contrato com o Corinthians, mas deixa o futuro em aberto. Na sua opinião, Corinthians deve renovar com o Memphis ou não? Deve renovar com o Memphis, mas diminuir o salário e o contrato dele. E você, CH, qual é a sua reflexão? Batista, se o Corinthians tiver juízo, e o Corinthians tem que ter juízo, senão daqui a pouco vai ter mais problemas do que já tem, ele não renova, porque ele não vai aceitar baixar o salário. Se baixar, pode ser, mas nesse patamar, não ficaria com o Memphis. E você, Tigrão, a sua opinião? Eu chamaria o jogador para negociar com bom senso, tentar algo de redução, até para dar uma satisfação para a torcida, mas ele é um cara diferente, eu renovaria sim, mas tentando uma redução mesmo que pequena,
mais exemplar. Roger Williams. Talvez o maior talento hoje do futebol brasileiro, se sou ele, fico, se sou o Corinthians, renovo. Lanús e Flamengo se enfrentam hoje na Argentina pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana. E aí, qual será o resultado do jogo de hoje, hein? Lanús, Flamengo ou empate? Começo com você, Tigrão. Vai ser naquele estádio lá, né? Onde nós fomos em 2013. Lá mesmo. Você lembra, né? Nós fizemos o jogo no meio da torcida, fomos muito bem tratados lá, né? Entre aspas, as avessas, né? E fizemos o jogo no meio da torcida, a Ponte não marcou gol. Senão, do jeito que você tem um estilo de narrar o jogo, de narrar os gols, talvez a gente tivesse sido linchado lá, pelo clima extremamente hostil. Com sede de antes da partida até o final da nossa transmissão, sem ter um copo de água, e ainda roubaram a melhor blusa que eu já comprei na vida. Em 48 meses, roubaram a minha blusa ali na hora da transmissão. Além de terem deixado a gente sentado no meio-fio, fora do estádio, até meia hora antes de começar o jogo, por pirraça. Fiquei sentado do lado de Mário Sérgio Pontes de Paiva, que estava na época lá para transmitir pela televisão. Então, pelo que fomos tão bem tratados lá, e lembrando de fatos revoltantes, nem água nos deram, eu queria dizer que torço por um placar assim, ó. Flamengo 17, Lanús 0. E você, CH, qual o palpite? Empate, 1-1. Roger Williams, qual o palpite para esse jogo? Argentina inteira de greve, mas o jogo tá mantido. Eu vou de empate, Lanús e Flamengo. Quem que está de greve? A Argentina toda de greve, Batista, mas o jogo de ida dessa final tá mantido lá em Lanús, no estádio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, em Remédios de Escalada, que é o barrio que se queda a la cancha de hoje. Nossa, que potência. Nota. Que potência. Ó, e é o seguinte, a greve é motivada por uma reforma trabalhista que está sendo implementada na Argentina pelo presidente Milei. É Milei, né? Que tem um topete que me lembra um pouco Elvis Presley. Breno Beretta, qual o seu palpite? Pelo que tá jogando o Flamengo, eu acho que vence o Lanús 2-1. E você, Pedro Piscinato, qual é o seu palpite? 2-0 para o Flamengo. Um abraço para você, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço, até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você, um ótimo trabalho. A bola rola 7h30, hein, Tigrão? Vou bater um rango e vou fazer o jogo aqui com muito prazer do Coringão. E o Pedro Piscinato, mas tá com um cabelo de boleirão, hein? Que coisa impressionante. Um abraço a todos e até já. Valeu, Breno Beretta, abraço, ótimo trabalho. Você que estará nas reportagens para Atlético Paranaense e Corinthians. Valeu, Batista, um abraço a todos. E só uma última informação, até o Tigrão perguntou, semifinais do Parazão serão disputadas já nesse fim de semana, ou seja, o time do Castanhal, que é o próximo adversário do Guarani, vai jogar a semifinal nesse final de semana contra Paysandu ou contra Tunaluso. É isso aí. Guarani pode se dar bem, isso pode fazer a diferença, porque lá é úmido, quente, chove, gramado pesado, os caras ficam estourados. O time do Castanhal vai estar pronto para jogar de novo lá no outro final de semana, mas vai ter que enfrentar o Guarani quarta à tarde. Então isso aí é um ponto positivo para o Guarani. Roger Williams, você que estará no comando de Atlético Paranaense e Corinthians. Ótimo trabalho para você, Roger. Valeu, Batista. Processo final de aquecimento na arena. Já tem bola rolando. Atlético e Corinthians só aqui na Bandeirantes. Como diz você, Batista, porque aqui é muito melhor. Aê! E o ouvinte, só para finalizar, tá dizendo aqui, vocês disseram que o mando de jogo da Copa do Brasil é da Ponte Preta. Se for isso mesmo, onde será o jogo e poderá ter torcedor da Ponte? Não, isso é se a Ponte passar, né? Se a Ponte passar, aí o próximo jogo, o mando de jogo é da Ponte. Não, Batistão, o ouvinte tá certo. O primeiro jogo é mando da Ponte. Essa terceira fase, pela tabela base divulgada pela CBF, a Ponte está do lado esquerdo, portanto, a mandante.
E o jogo onde será? Será fora, não será no Majestoso por conta da punição da torcida após o título da Série C. E também não poderá colocar torcida da Ponte. Poderá ter torcida. O jogo, a punição é não jogar em casa. Então, esse jogo não deve acontecer no Majestoso, mas a torcida da Ponte poderá sim acompanhar essa partida. Final de programa. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. O convite para você continuar aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no YouTube do portal Carlos Batista. Na sequência, grande jornada esportiva Bandeirantes. Roger Williams, vem aí dar um recado para você. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes na Arena da Baixada em Curitiba.